Salve, salve galera! Tudo certo por aí? Hoje a gente vai falar sobre as diferenças entre regras de negócios e histórias do usuário e como que aqui na Ideativo a gente utiliza essas duas técnicas para a construção de produtos com experiências incríveis. Então vem comigo! Então, antes de começar, é muito importante a gente conceituar e trazer lá da literatura o que é uma regra de negócio e o que é histórias do usuário. Para isso, eu fiz algumas anotações aqui para compartilhar com vocês bem certinho o que a literatura fala, tá? Vamos falar um pouquinho sobre regras de negócio. A regra de negócio, a minha fonte foi a Movidesk, tá? E lá eles dizem que a regra de negócio são padrões que condicionam o funcionamento do negócio, sendo comumente aplicada no contexto da arquitetura de software, tá? Então as regras de negócios, elas funcionam mesmo não existindo nenhuma ferramenta, nenhuma automação ali para que aquele negócio se estabeleça, para que aquele negócio funcione, tá? Então, assim, uma coisa é olhar para o negócio e saber, isso aqui eu preciso para o negócio funcionar. Então, vamos pegar um exemplo, um cadastro, né? O cadastro, ele é algo que a empresa precisa para que o negócio funcione. Então, esse é um momento. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a história do usuário. A história do usuário é uma explicação geral e informal de um recurso de software escrita a partir da perspectiva do usuário. Então a gente olhou para a regra de negócio, viu que o negócio precisa para que ele seja eficiente, para que ele se estabeleça e seja sustentável, e depois a gente tem um olhar do usuário sobre aquela regra de negócio. Então, qual é o tipo de abordagem? O que a gente pode fazer para que essa regra de negócio seja efetivada sem impactar as expectativas do usuário? Então, vamos continuar na ideia de cadastramento. Se, por um lado, o negócio necessita desse cadastro, então o cadastro pode ser um cadastro longo, curto, enfim, mas geralmente a gente precisa preencher diversos campos. Já olhando para o usuário, a gente já sabe como premissa que é chato para dedéu se cadastrar em algum lugar, ficar preenchendo diversos campos e por aí vai. Então, quando a gente está olhando para para esses dois universos, tanto para o negócio quanto para o usuário, a gente consegue construir abordagens que atendam o negócio e que não impactem tanto na expectativa do usuário. Então, se a gente for olhar para um cadastro dentro de uma plataforma, a gente pode diluir esse cadastramento ao longo do processo do usuário dentro dela. Então, por exemplo, num primeiro momento a gente pede e-mail e senha e nome pessoal. Num segundo momento a gente pede CPF. Num terceiro momento, quando está efetivando a compra, a gente pede os dados de pagamento. Então a gente vai diluindo um cadastro que poderia ser gigante ao longo do processo e isso não vai impactando tanto na experiência do usuário. Outro processo também que é interessante ser aplicado novas tecnologias. Então, por exemplo, leitura de OCR, em que você coloca o seu documento, aponta o celular e já capta esses dados, né? Então, já preenche o formulário. Questões de segurança, leitura facial, leitura do digital. Então, são recursos que a gente utiliza que vão atender o negócio, que vão atender aquela regra que precisa ser atendida para o negócio funcionar, mas também não vão impactar tanto na experiência do usuário. Uma ferramenta que a gente utiliza muito para visualizar esse processo é a jornada. Na jornada, a gente tem 3 linhas de construção. A primeira delas, a gente olha para algo que é muito factível, pragmático, que precisa ser feito, que são as ações que o usuário precisa fazer dentro de cada etapa do processo. Na linha secundária, a gente trabalha as expectativas do usuário ao longo desse processo. E na terceira linha, a terceira camada, a gente começa a trabalhar essas questões de como que a gente pode diminuir esse impacto, essa dor do processo de cadastramento. A gente pode utilizar novas tecnologias, então essa terceira linha é onde a gente começa a visualizar e a criar insights para melhorar esse processo dentro do universo do usuário. Então aqui a gente falou um pouquinho sobre as diferenças de regras de usuário, regras de negócio e histórias do usuário, para que vocês consigam entender essas diferenças, a diferença que a gente aplica aqui na Ideativo, né, como que a gente utiliza essas duas ferramentas e como que a jornada entra para ajudar a gente a organizar essas ideias. Beleza? Se você curtiu o nosso conteúdo, não esqueça de compartilhar e nos seguir nas redes sociais.
Até a próxima!